Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo William Lima e eu estou aqui novamente, só que agora de um modo diferente. Não estou aqui simplesmente para indicar um livro, mas hoje eu estou aqui para entrevistar um autor, e autor de um dos livros que irá compor o box Outras Histórias das Assembleias de Deus, que será publicado em breve pela editora Recriar. E aqui comigo hoje está Maxwell Fajardo. Então, se você quiser saber o que vai ser esse box, quais os livros que irão compor, fique ligado. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o Maxwell pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Tá, Maxwell? Maxwell, ele é doutor em História pela Unesp, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e, além de tudo, é pastor na Assembleia de Deus no Ministério de Perus. Maxwell, inclusive, ele compõe o RILEP, que é, se não o maior, um dos maiores grupos de estudo, né? Então, RILEP é uma sigla que significa Rede de Estudos Latino-Americanos Pentecostais, né? Então, aqui ao meu lado hoje está uma das maiores autoridades em História das Assembleias de Deus do Brasil, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o livro dele, Onde a Luta se Travar. O livro Onde a Luta se Travar está na sua segunda edição, esta segunda edição agora publicado pela editora Recriar, e esse livro aqui irá compor um box que está prestes a ser lançado, que será composto de 4 livros, né? Um escrito pelo Maxwell, outro escrito pelo Gedeon Alencar, outro pela Marina Correia e outro pelo Moab, né, que são 4 grandes autoridades na temática de estudo das Assembleias de Deus. Então eu trouxe aqui ele para a gente falar sobre o livro dele e compreender alguns conceitos muito interessantes que ele aborda no livro. Eu já tive a oportunidade de lê-lo para o meu TCC, em História das Assembleias de Deus, na sua relação com o militarismo, e eu utilizei isso aqui como uma das principais ferramentas para me auxiliar no desenvolvimento da minha pesquisa. Então eu mega indico para você que quer entender, compreender um pouco melhor como se deu o nascimento e o desenvolvimento das Assembleias de Deus no Brasil. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o Maxwell é: por que o título Onde a Luta se Travar? Olá, William. Em primeiro lugar, é uma satisfação imensa podermos conversar aqui sobre essa pesquisa, conversarmos aí sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. Bom, o livro ele é fruto da minha pesquisa de doutorado que fiz na Unesp de Assis, na área de História, foi concluída no ano de 2015, e essa segunda edição, que foi lançada em 2019, é uma edição revisada e que tem algumas informações que não estão na tese, que nós acrescentamos, inclusive até algumas mudanças que aconteceram no campo assembleiano entre 2015 e 2019, que também estão incluídas aí no livro. E por que o título Onde a Luta se Travar? Desde o período da época que eu estava pesquisando, eu queria algo que fizesse menção à memória assembleiana e que tivesse uma relação àquilo que acontece no interior dos tempos, né? E onde a luta se travar é uma frase do refrão do hino 212 da harpa cristã, Os Guerreiros se Preparam, e diz lá no coro, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E por que esse hino? Esse hino 212 é um dos hinos mais tocados nos eventos assembleianos, sobretudo aí entre as décadas de 40 e 80, que é o período de maior expansão da igreja. É um hino que era sempre tocado e é ainda nas inaugurações de templos, nos cultos, né? Tem esse ritmo de marcha e que faz muita alusão a esse espírito expansionista, militante da Assembleia de Deus. Então, para mim, essa frase resume muito bem essa característica assembleiana. Poxa, que legal. O Maxwell, antes de nós começarmos a gravar, a gente falava sobre justamente isso, essa relação das Assembleias de Deus, nessa cultura de que há uma militância de combatermos o mal, né, de combatermos as trevas, o pecado, né? Então eu achei assim muito próprio o título Onde a Luta se Travar, e realmente eu acho que define muito bem assim essa imagem das Assembleias de Deus. Então acho que define muito bem. Uma outra coisa que eu percebi no livro do Maxwell quando eu li
ele faz análise da história das Assembleias de Deus de uma maneira que, sinceramente, eu não havia encontrado ninguém até aquele momento que fizesse daquela maneira, né? O Maxwell, ele compreende, ele faz uma análise da história das Assembleias de Deus, do seu desenvolvimento em 4 tempos, em 4 períodos. Em cada um dos períodos, ele coloca como se cada um desses períodos tivesse uma ênfase numa característica de um líder das Assembleias de Deus daquele momento. Então, Maxwell, eu queria que você explicasse para nós, no seu livro, como que você aborda isso, esse desenvolvimento das Assembleias de Deus, sobre esse prisma, em 4 momentos, sobre a influência de cada um desses líderes. Sim. Como é um período muito grande de tempo, falarmos das Assembleias de Deus que foram fundadas em 1911, uma estratégia didática que é sempre utilizada na área de história é dividir em períodos, que eu chamo de eras, é a periodização. Sabemos que todas as periodizações têm os seus limites, enfim, mas são necessárias, porque para você tratar de um período de tempo tão grande, você dividir o tempo e poder tratar de cada uma dessas unidades acaba se tornando um recurso que facilita muito a pesquisa. E eu dividi então a história assembleiana em 4 eras. A primeira delas é a Era Wingren, que vai de 1911 até 1932, baseado em Gunnar Wingren, um dos fundadores da igreja. Depois nós temos a Era Nystrom, baseada em Samuel Nystrom, de 1932 até 1946. A terceira era a Era Canuto Macalão, de 1946 até 1980. E a última, de 1980 para frente, a Era Wellington, com base no pastor José Wellington Bezerra da Costa. A ideia não é dizer que toda a história assembleiana girou em torno desses personagens, né? Até porque não é uma proposta positivista, que é um termo que a gente usa bastante nas ciências humanas, né? Daquela história focada num personagem como se fosse o grande herói que conduziu tudo. Não é essa a ideia, mas a ideia em escolher esses personagens é escolher lideranças de expressão da igreja que de certa forma resumem características da igreja naquele período. Então, por que escolher, por exemplo, Gunnar Wingren? Gunnar Wingren, ele é o fundador, e o primeiro período aí da história da igreja mostra muito bem essa ideia sueca de igreja, né? Dos missionários suecos. E há distinção entre os suecos fundadores e os suecos que vieram depois, né? Porque os suecos fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles passaram pelos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. Depois tem uma segunda leva de missionários suecos que vieram direto da Suécia para o Brasil e que tem uma perspectiva de igreja um pouco diferente do que os fundadores, né? Então nem todos os missionários suecos tinham a mesma perspectiva, e a perspectiva de Samuel Nystrom representa bem isso, que foi um líder de grande expressão nesse período da década de 30 até 1946, onde há algumas mudanças aí na igreja. Depois de 1946 até 1980, começam a despontar as lideranças brasileiras, elas começam a ter um maior espaço, e é também o período de maior crescimento da igreja, né? Da década de 40 até a década de 80. E eu escolho 2 personagens, Cícero Canuto de Lima e Paulo Leivas Macalão. Acho que, sobretudo Paulo Leivas Macalão, nós até conversávamos agora há pouco, não dá para falar da história assembleiana sem passar por Paulo Leivas Macalão, né? O Cícero Canuto de Lima, a história de vida dele lembra muito da Assembleia de Deus, porque ele nasceu em Pará, depois ele foi pastor no Nordeste, depois ele veio para o Sudeste. A Assembleia de Deus, ela teve o mesmo percurso, né? Então a história de vida dele, um migrante que se estabeleceu no Sudeste e aqui liderou um ministério que cresceu bastante, representa bem o que a igreja significou nesse período. E Paulo Leivas Macalão também, ele também mostra muito das características da igreja nesse período. E por último, nós temos a Era Wellington, de 1980 para frente, que já é a segunda geração de pastores presidentes, né? Já é uma segunda geração de imigrantes. O pastor José Wellington representa bem isso. Ele também é um migrante nordestino que veio para o país e assume a direção de um ministério que já estava consolidado. Então a história de vida desses personagens lembra muito a história de vida dos próprios membros da igreja naquele período. Então é o recurso que nós utilizamos para estudar a história da igreja. Poxa, que interessante, magnífico. Como eu disse antes, eu nunca havia encontrado algum livro, algum material que pudesse abordar a história das Assembleias de Deus sobre essa perspectiva, né? Levando em consideração
o perfil dessas principais lideranças, né, e fazendo um recorte histórico em eras a partir da imagem desses líderes. Então, assim, eu achei isso demais, cara. Maxwell, uma coisa que eu acho importante perguntar a você também qual que é a importância de nós estudarmos a história das Assembleias de Deus sobre um prisma que não seja o oficial? Porque oficialmente as Assembleias de Deus ela tem uma história, que é aquela história bonitinha, engessada, enquadrada. Não que não seja uma história bonita, porque a história das Assembleias de Deus, para quem estuda, conhece, sabe que foi uma história magnífica, como que se deu o desenvolvimento, né? O batismo da irmã Celina de Albuquerque, as dificuldades que Daniel Berg passou, Gunnar Wingre passou. Enfim, é uma história belíssima, o desenvolvimento das Assembleias de Deus no Brasil. Só que dessa década para cá tem surgido vários autores, pesquisadores, que têm tentado demonstrar uma outra história. Uma história que talvez não seja oficial, não foi tão citada anteriormente. Enfim, qual que é a importância de nós estudarmos a história da igreja hoje do Brasil evangélica mais importante, pelo menos em números e, acredito eu, em influência também, sobre um prisma que não é o oficial, né? Queria que você me falasse sobre a importância. Sempre que a gente vai fazer um trabalho de história, a gente sempre tem objetivos ao escrever. A gente pensa muito nos leitores para os quais a gente vai escrever e quais são os objetivos daquela nossa obra. E no que diz respeito à história da igreja, isso acontece com todas as denominações religiosas, sempre há um objetivo da própria instituição fazer o seu registro, o que é legítimo, necessário. Acho que toda instituição deve ter essa preocupação com o registro das suas próprias histórias, mas a história oficial, ela sempre tem esse objetivo de fato, marcar, criar quais são os marcos que a denominação considera importantes para si mesmo, né? Então, ao contar uma história, a gente sempre elege aquilo que a gente acha mais interessante, quais são os pontos que nós destacamos. E a instituição, logicamente, ao contar a sua própria história, vai escolher quais são os pontos de destaque, enfim, porque tem um propósito justamente de ressaltar, né, a sua própria importância. Enfim, é uma história que contribui para o crescimento da igreja. O que eu digo, isso é bastante legítimo. Mas é sempre necessário você ter esse contraponto, uma pesquisa que também tenha outros objetivos, que tenha essa preocupação acadêmica, né, com a história daquela instituição, né, relacionando-a com um processo mais amplo. Então, uma história institucional, uma história oficial, sempre vai ter essa preocupação de tratar da igreja internamente, né? E ao fazer uma história acadêmica, você acaba tendo uma liberdade maior de relacionar com processos sociais mais amplos que estão acontecendo no Brasil, né? E mostrar como a história da instituição está se relacionando com aquilo que está acontecendo na própria sociedade brasileira, como a sociedade brasileira influencia a instituição, como a instituição acaba influenciando o que está acontecendo em sociedade também. Então, por isso que é muito importante conhecer a história oficial, mas também ter esse contraponto da história não oficial, da história acadêmica, que consegue nos mostrar um outro ponto de vista, né, da história da denominação. Isso é fundamental. Sensacional. Assim, hoje no Brasil nós temos diversas editoras religiosas, muitas das quais são confessionais porque pertencem à denominação, né? E uma dos grandes diferenciais da Recriar, eu converso muito com o Iago sobre isso, inclusive eu perguntava recentemente para ele se ele pudesse me definir o que seria Recriar, como que ele definiria Recriar, e uma das ênfases que ele deu foi justamente a produção literária que fuja desse escopo da confessionalidade, que parta mais para esse campo acadêmico, que vai dialogar com perspectivas mais amplas, que vão pegar uma outra narrativa da história, né, e vão mostrar, olha, essa história é beleza, é válida, legal, mas existe uma outra história também que precisa ser analisada, né? Então eu acho mega interessante, inclusive Outras Histórias é o nome escolhido, que foi escolhido para ser dado ao box que será publicado, né? Inclusive nós iremos publicar um link abaixo caso você já queira garantir, né, o seu kit, o seu box.
nós estaremos fazendo algumas pré-vendas, então se você já quiser garantir, você vai ter acesso pelo link que vai estar abaixo. Maxwell, uma coisa que eu percebi que você também aborda no seu livro, e eu acho mega interessante porque eu também pontuei isso no meu trabalho de conclusão de curso, hoje o perfil de membresia das Assembleias de Deus, ela passa por uma transformação, embora ainda haja um estereótipo muito, muito forte dos membros dessas Assembleias de Deus, que em sua grande parte ainda é um povo periférico, em alguns pontos um pessoal que ainda não teve acesso às universidades, como eu disse, embora esteja mudando isso, mas ainda tem muito disso, né? Então, se a gente for verificar a historiografia das Assembleias de Deus, percebemos que nas periferias de São Paulo e do Brasil inteiro como um todo, as Assembleias de Deus ela teve um grande desenvolvimento, o que não podemos afirmar o mesmo das regiões mais centrais ou em regiões onde havia um perfil de morador mais elite, com mais dinheiro e etc. Enfim, então eu queria que você me dissesse de que maneira o desenvolvimento das Assembleias de Deus está ligado à periferia. Bom, na minha pesquisa eu parto da hipótese de que para compreender o crescimento das Assembleias de Deus é necessário entender todo o processo que o Brasil passou de urbanização, de industrialização, de modernização. A época em que a igreja mais cresceu é justamente entre a década de 40 e a década de 80, que foi o período assim de intensas transformações no Brasil. A indústria crescendo, a migração, né? Muita gente vindo do Nordeste para as capitais mais ao Sul, o impulso da industrialização, a expansão das grandes cidades, e a Assembleia de Deus está no meio disso tudo. E, por exemplo, no terceiro capítulo do livro, eu faço um estudo de caso das Assembleias de Deus na cidade de São Paulo. E ao a gente observar a forma como a cidade de São Paulo se desenvolveu, a pegarmos a história da periferia de São Paulo, a gente vai ver que há uma sobreposição com a história da própria igreja. Então, por exemplo, os bairros em que hoje estão os maiores templos assembleianos da cidade de São Paulo, a gente vai pegar lá, por exemplo, o bairro Belém, né? Que tem a sede lá do Ministério do Belém. Hoje eles não podem, o bairro do Belém, por exemplo, não pode ser considerado um bairro de periferia. Sim. Mas na época em que a igreja surgiu ali, era o bairro onde estavam chegando os trabalhadores migrantes, enfim, o próprio bairro do Brás, onde tudo começou, um bairro operário. Então, quando a gente vai estudando a história dessa expansão da periferia de São Paulo, a gente vai percebendo que as Assembleias de Deus caminharam juntos. As periferias que se consolidaram são os bairros onde hoje tem as maiores Assembleias de Deus. E à medida que a periferia vai crescendo, a igreja vai crescendo junto. Tanto é que a gente encontra as Assembleias de Deus presentes nas periferias, e normalmente são templos ou são salões que parece que surgiram junto ali com o bairro. Então a história da cidade está ali entremeada com a história da própria igreja. Inclusive, Assembleia de Deus do Ministério de Perus, né? Nós estamos aqui em Perus. O templo sede, né? Agora houve a construção do novo templo sede que fica ao lado do antigo, anterior, onde se celebram-se alguns cultos ainda. É um prédio histórico. Hoje, se você vier aqui em Perus e você precisar de uma localização e você utilizar a referência de a Igreja do Relógio, todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe onde fica. Por quê? Porque foi uma igreja que surgiu há mais de 40 anos, então já tem uma referência, está conectado diretamente ao desenvolvimento do bairro, ao desenvolvimento da periferia, do bairro de uma maneira geral, né? Maxwell, por fim, eu gostaria de te fazer uma última pergunta, que inclusive você também aborda isso no seu livro. Nós sabemos que nem sempre houve uma grande ramificação dos ministérios dentro das Assembleias de Deus. Inclusive hoje você tem vários estudiosos que fazem esse apontamento, essa crítica, falando da quantidade de ministérios que surgiram, de igrejas que surgiram, especificamente dentro das Assembleias de Deus, né? Então foram se criando vários ministérios e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? Talvez um dos primeiros registros que se tem de alguém que teve um pequeno desvinculamento da demissão foi o Paulo Leivas Macalão, quando ele vai para as periferias do Rio de Janeiro,
né? E aí surge Madureira, né? As Assembleias de Deus de Madureira, mas que até então não era um ministério independente. Isso vai acontecer depois, posteriormente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como se deu esse processo de ramificação desses ministérios. Isso é, como que aconteceu? Por que hoje a gente tem tantos ministérios dentro das Assembleias de Deus? Perfeito. Uma coisa até importante, né? A gente não consegue falar de Assembleia de Deus no singular, né? Não existe uma Assembleia de Deus. Existem Assembleias de Deus. Eu até comento na introdução do livro, tem uma matéria do Jornal Nacional de 2013 que foi falar da eleição do pastor José Wellington na presidência da CGADB. E a manchete lá, os assembleanos escolheram o seu novo presidente. E não é possível falar de um presidente da Assembleia de Deus como um todo. As Assembleias de Deus, elas são divididas em vários ministérios, em vários grupos, uns maiores, outros menores. E a minha hipótese de trabalho é que a igreja, as Assembleias de Deus cresceram tanto quanto cresceram justamente por conta dessas ramificações. Porque ela não é uma igreja única. Ela não é, por exemplo, como outras denominações, como a Deus é Amor, a Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Universal, que são blocos, né, de igrejas que têm as mesmas características. Nos diferentes ministérios assembleanos você tem diferentes características. E como é que isso se deu? E aí é o processo que a gente analisa aí no livro. No início, a proposta dos suecos era ter um sistema congregacional de governo das igrejas, onde cada igreja seria responsável pela sua própria administração e você teria uma convenção onde os líderes dessas igrejas se reuniriam. E aí o que aconteceu, por diversos motivos que nós trabalhamos aí no livro no decorrer da história? A ideia de igrejas independentes se tornaram redes de igrejas independentes. Então a gente é congregacional, mas não no sentido de que cada igreja é independente, mas que a gente tem redes de igrejas que são independentes. Você tem diferentes ministérios, todos eles usam o nome Assembleia de Deus, mas eles são redes independentes. E no interior dessas redes forma-se os blocos, né, que são os grandes ministérios. Tem os grandes ministérios, os pequenos ministérios. Então eu trabalho, inclusive, até com essa ideia do esgarçamento da instituição. O que seria esse esgarçamento? Ou seja, a igreja foi crescendo, tem alguns elementos que se rompem em um ministério ou outro, mas tem outros que permanecem unidos, né? Então a ideia do esgarçamento é um tecido que é colocado sob pressão e algumas partes desse tecido se rompem e outras permanecem. E é o que a gente vê nas Assembleias de Deus. Em alguns momentos elas se dividem, mas ao mesmo tempo que elas estão se dividindo, existem algumas questões até de ordem cultural, litúrgica, comportamental, que você consegue ver nos diferentes ministérios. Então as Assembleias de Deus, na realidade, são várias igrejas agregadas sob uma mesma denominação, né, que é chamada Assembleia de Deus, e eu entendo que isso é um dos fatores do grande crescimento dessa denominação. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa entrevista. Eu acho que nesse tempo vocês puderam perceber que é uma excelente obra, né? Você pode adquirir no nosso site tanto essa obra de maneira independente, individual, quanto pelo box que será publicado. Em breve nós também entrevistaremos outros autores, né? Eu quero agradecer ao professor Maxwell, que nos deu a honra da sua presença, e quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, enfim, se possível compartilhe este vídeo, porque eu acho que, como eu dizia ao professor Maxwell no início da entrevista, hoje já não é mais possível não dar uma devida importância para o público pentecostal, especificamente as Assembleias de Deus, né? Nós temos no último censo realizado em 2010 cerca de 12 milhões de fiéis, né? Então no próximo censo, no mínimo, assim, a gente pode supor que no mínimo serão cerca de 15 milhões. Então isso representa aí cerca de 7 a 8% da população brasileira. Então você tem hoje a Câmara, Senado, enfim, você tem um grupo grande de assembleanos que definem os rumos do país, né? Então já não dá mais para ser negligenciado, né? Então esse daqui com certeza é um dos livros que vai fazer com que você compreenda melhor o nascimento dessa instituição, o seu desenvolvimento e alguns apontamentos críticos que eu acho interessantíssimo nós entendermos. Então, se você quiser adquirir esse livro, você estará visualizando o link logo abaixo do vídeo. E, professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.